Boa tarde, então, a todas e todos que estão aqui presentes, aos convidados de hoje. Eu agradeço demais a presença de vocês quatro. Acho que vai ser um diálogo super interessante, útil e importante para a nossa contemporaneidade. Eu vou, então, apresentar aqui os nossos convidados. Eu vou começar com o professor José Roberto Xavier, que é professor da Faculdade de Direito da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Direito, e é doutor em Criminologia. O professor também Vitor Blota, que ele é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e professor da ECA, né, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Francisco Brito, que é diretor do Internet Lab e é doutor em Direito pela USP, e Rafael Zanata, que aconteceu alguma coisa e... apareceu de novo, que é diretor do Data Privacy, doutorando da USP e fellow da New School of Social Research de Nova York. Então, eu vou... sou Mariana Postas, hoje eu vou mediar esse diálogo e vou passar, então, agora para a gente fazer a primeira rodada. Então, lembrando, são primeira rodada de falas curtas. Vou passar agora para o professor José Roberto Xavier. Boa tarde a todos, um prazer a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mariana, pelo convite. Tenho a alegria de ser parceiro deste evento com o meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa sócio-jurídico criminais. Se tiver algum profissional do direito aqui do Rio de Janeiro que quiser conhecer mais o Sojocrim, é só vocês buscarem o Sojocrim nas redes sociais. Com o Vitor, conhecia pouco, acho que estudamos temas semelhantes, nós não conhecemos ainda. O Chico Brito Cruz, da Internet Lab, de quem eu ouço tanto falar bem, de uma instituição que eu tanto admiro. O Rafael Zanata, que já trabalhamos juntos por uns 2 anos, trabalhamos num periódico juntos e já fizemos algumas atividades conjuntas, e também diretor do Data Privacy, que tem feito um trabalho admirável por aí. Prazer estar aqui com todos vocês e com você, Mariana, minha colega de doutorado, colega professora de uma federal em tempos de restrição orçamentária das federais. Olha só, essa pergunta, eu fiquei um pouco desconfortável em participar desse evento. O Vitor eu conheci um pouco menos, mas um pouco pensando no Data Privacy e no Internet Lab, porque eu não sei se eu ia falar as coisas que eu tenho pesquisado se iam bater. Porque, afinal, do ponto de vista do criminólogo, eu estou interessado disso. Mas é uma questão, enfim, bem maior aí, enfim, no mundo político, no mundo do crime, em várias esferas da vida social. Então, essa pergunta é uma pergunta que nos deixa diversos caminhos, né? A pergunta da sessão é: qual a verdade possível em tempos de mídias sociais? Bom, evidentemente, eu não tenho resposta para isso, acho que ninguém aqui vai ter. O que a gente vai fazer é criar perguntas ou aumentar a complexidade, tentar aumentar a complexidade dessa pergunta. Então, eu vou contar algumas coisas para vocês sobre o que eu ando pesquisando. Eu acho que são 5 minutos, nisso já foi 1,5, então, em 3 minutos e meio, o que eu ando pesquisando. Esse negócio de rede social, ele é um desafio enorme para o pesquisador. Para quem eu estou com 2 projetos de pesquisa neste momento, um trabalha com interface direito criminal e política, e aí a gente teve um fenômeno da Lava Jato, e em torno dela circula muita fake news, e é um problema como analisar, como entender, como compreender o que se passou e como mídias sociais têm um efeito nisso tudo, por um lado. E eu tenho um outro projeto de pesquisa que está trabalhando com linchamentos virtuais. E, enfim, mídias sociais são um fenômeno interessantíssimo para você, sobre o qual se debruçar, para você entender a questão dos linchamentos virtuais. Então, vou jogar alguns problemas assim que me interpelam, para suscitar um interesse e ver como é que a gente pode dialogar. Tratando do segundo tema, é uma análise clássica da criminologia a compreensão de que entre os anos 50 e os anos 70,
houve uma mudança de representações sobre crime, violência e justiça criminal pela difusão da televisão. É um impacto muito impressionante quando a gente... Eu estou aqui lendo com um debate hoje à noite, um clássico da criminologia, a cultura do controle, do David Garland, e ele faz uma bela análise de como representações foram, por um lado, elas, como a mídia, de certa forma, ela reflete algumas coisas e, de outras formas, ela sedimenta e fomenta novas representações sobre crime, sobre violência. Esse fenômeno que aconteceu dos anos 50 aos anos 70 aqui nos Estados Unidos, Inglaterra, que analisa, de certa forma, a gente pode ver um paralelo com tempos de redes sociais, dos anos 2010 para cá, ou um pouco depois dos anos 2000 para cá. A forma como a gente representa crime, violência e a justiça criminal, ela tem sido colocada em questão, tem sido transformada pelo advento das redes sociais. Então, a gente vê com muita frequência comunicação de crime, de alguma coisa que é inaceitável, de uma certa violência. Ela é uma profusão diária de episódios que nos chocam e que nos interpelam, e que nos demandam, como estamos nós em redes sociais, que nos demandam posicionamento. Mas eu tenho que falar sobre isso. Como é que eu não vou falar sobre isso? Eu preciso manifestar sobre isso. Que demandam solidariedade, que forjam grupos. Houve um ato racista em alguma parte. Não, precisamos nos manifestar, a gente tem que falar sobre isso. Então, a gente está num momento de rápida transformação de como a gente representa crime e violência, que faz com que a gente tenha poucas ferramentas analíticas para entender o que está acontecendo. Eu faço uma provocação. O centro acadêmico costumava me convidar quando tinha mesa processo penal e mídia, coisas vezes me convidavam porque eles sabiam que eu estudei opinião pública e público e isso é criminal no doutorado. E a primeira fala que eu fazia em todos esses eventos do centro acadêmico, enfim, o evento anual deles era: olha só, vocês precisam mudar um pouco o tema, porque essa história de pesquisar processo penal e mídia está ficando meio chato, meio desatualizado, porque vocês vão chamar a gente aqui que vai falar para vocês que, enfim, a mídia condena, pré-julga, a mídia transforma o trabalho da advocacia muito difícil, porque, afinal, ela já fez toda uma representação, um estereótipo. Isso tudo é verdade, mas a gente sabe tudo isso há uns 50, 60 anos. A dificuldade, neste momento, é entender como as redes sociais estão impactando as nossas percepções, as nossas atitudes sobre crime, violência e justiça criminal, e como isso tem impactado o funcionamento da justiça criminal. Que tem, eu não tenho a menor dúvida, a começar, e aqui deve ter alguns advogados, a começar pelo fato que advogado já está sendo solicitado a ter rede social para vender o peixe, para mostrar que existe no mundo, para poder agir. Acho que era isso para começo de conversa sobre mídias e justiça, mídias sociais e justiça. Eu deixo aí a palavra para os colegas e volto em breve. Joia, obrigado, Zé Roberto. Passo, então, a palavra agora para o Francisco. Obrigado, Mariana. Prazer responder ao convite de vocês, estar aqui presente junto com esse grupo para debater esse assunto importante. E, bom, só me apresentando, meu nome é Francisco Brito Cruz, eu sou diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa independente na área de direito e tecnologia, direito à internet, e engajado nas questões de políticas de internet, né? Então, nos debates regulatórios que estão acontecendo, e bem como nos debates com as empresas, né? As redes sociais, plataformas de internet, etc. Tentando aí entender o que está acontecendo e sugerir, apontar caminhos de política pública ou de política privada que sejam protetivos para direitos e tal. Bom, fiquei pensando no que contribuir nessa primeira intervenção e acho que fui convidado a desenvolver a partir do que o Zé Roberto estava falando. Então, vou explicitar um pouco o que passa pela minha cabeça quando essas questões são colocadas. Talvez seja uma discussão mais de base, mas eu acho que ela aponta alguns caminhos aí. Vale dizer que isso que eu vou desenvolver agora faz parte um pouco do nosso trabalho no Internet Lab na área de informação e política, que é a área que
discute, por exemplo, a regulação de campanhas eleitorais, ou os esforços de enfrentamento à desinformação, ou os esforços para a regulação de publicidade política online. Bom, o que são mídias sociais, né? Qual é a diferença? O Zé Roberto estava falando, né? Qual a diferença entre a mídia que existia antes e discutir processo penal em mídia, e qual a diferença da mídia de agora, né? Vou contar um pouco para vocês como é que a gente tem pensado nessa diferença, porque às vezes isso pode ajudar o nosso debate ou pode instigar esse debate. Então, antes, a mídia sempre foi um setor econômico baseado na coleta do 19 ali, quando se descobriu que era possível publicar alguma coisa que as pessoas achassem interessante, as pessoas iam se interessar o suficiente por aquele jornal, por exemplo, que iam buscar comprá-lo, e essa atenção despendida a esse jornal, ou essa revista, ou essa publicação, poderia ser revendida a um terceiro que faria uso dessa atenção para mostrar seus produtos, ou seja, fazer publicidade, né? Então, esse setor, o setor da coleta da atenção, né, se confundiu com a atividade de produção de conteúdo, especialmente de produção de conteúdo jornalístico, mas nesse formato que se consolidou no século XX, um formato bem, vamos dizer, ensinado pelas escolas de jornalismo, né? Esse formato que tem o departamento editorial protegido, blindado, independente e regido a partir da ética jornalística e dos princípios editoriais daquele veículo, uma espécie de muro no meio do caminho, e do outro lado o departamento comercial, que venderia aí os anúncios e viabilizaria parte do dinheiro, né, para rodar o veículo. Isso também seria verdade em entretenimento, seria verdade, enfim, em partes de produção de conteúdo que não são jornalismo, mas o jornalismo, a questão da ética profissional sobrevém, enfim, se torna, torna aquela atividade um pouco mais autônoma. De toda forma, o que representa a mudança na dieta de mídia para uma coisa diferente disso? E o que é essa outra coisa, né? Então, no Brasil, lá para os anos 80, quando a gente começou a se redemocratizar, a dieta de mídia do brasileiro era bem parecida de todo mundo, no sentido que você sempre tinha um arroz e feijão que era composto pela televisão, especialmente pela Rede Globo, e alguma mistura, né? Ou seja, algum veículo de mídia regional, e que, via de regra, em termos de informação política, em termos de jornalismo, funcionava mais ou menos, idealmente, entre muitas aspas, do jeito que eu estava descrevendo agora, apesar de ter infinitas questões de conflito dentro desse modelo, né? O ponto é que empresas de internet não são isso. Essas plataformas não são isso, elas são uma coisa muito diferente disso. E acho que são duas diferenças fundamentais. A primeira diferença é que não há essa divisão entre o departamento editorial e o departamento comercial. O departamento editorial, ele inexiste, no limite que ele é atrofiado. Não há alguém contratado pelo Facebook para produzir o conteúdo que será veiculado no Facebook. Quem produz esse conteúdo são os usuários. Então, não é um corpo de funcionários diretamente contratado pelo Facebook que faz isso. O que o Facebook faz, ou o YouTube, ou o Twitter, é organizar o conteúdo de seus usuários a partir de determinadas premissas. Mas eles não são eles que produzem esse conteúdo, é gerado por terceiros. E do outro lado do muro, o departamento comercial se hipertrofiou, porque a capacidade de coletar dados, de direcionar tanto os anúncios quanto o conteúdo produzido pelos usuários ficou super poderosa, a ponto de você maximizar a coleta da atenção possível e reter as pessoas dentro daquela plataforma o máximo possível, seja para ver os anúncios, como para ver o conteúdo gerado pelos terceiros, pelos usuários, né? Então, isso causa uma disrupção grande do modelo que existia antes, mas existe uma segunda diferença. Eu sei que eu estou terminando meu tempinho e vou encerrar por aqui.
que não há barreira nenhuma para esses terceiros. No limite, ninguém precisa perguntar para o dono do Facebook se pode postar alguma coisa no Facebook. E ninguém precisa perguntar para o dono do Facebook ou pedir para ele para viralizar, para que de fato viralize, né? Viralizar não é alguma coisa provável, nem todo mundo vai viralizar, mas é uma coisa possível a todo mundo, né? Então, a possibilidade do que o Castells chama de autocomunicação de massa é viabilizada por essas plataformas. E se em 95, lá para 90, 95, isso era uma promessa, no momento que a dieta de mídia faz essa transição, isso no Brasil acontece a partir do ciclo de consumo realizado no meio dos anos 2010, na hora que isso acontece, algo fundamental na forma como a informação política é produzida, distribuída, circula e é consumida, acontece. E o que torna possível distribuir uma informação não é mais o que era possível, o que tornava possível distribuir uma informação antes, né? Então, e aí eu queria ouvir sobre essas questões de lógica de rede mesmo de distribuição. O que distribui? É o vetor de venda de publicidade e captura de atenção que essas empresas estabelecem, ou é uma combinação disso com, vamos dizer, a subjetividade dos próprios usuários que utilizam a plataforma, dão likes e compartilham aquilo que acham que é mais razoável, ou produzem aquilo que acham que tem que ser produzido. Enfim, essas novas dinâmicas são extremamente desafiadoras, eu acho que é isso que talvez esteja na angústia, um pouco, não sei se mas imagino que seja aquilo que está um pouco na angústia do que o Zé Roberto estava falando na primeira intervenção dele. Legal, acho que é. Acho que a angústia é um pouco por aí mesmo. E obrigada, Francisco, de novo, por participar, viu, desse encontro. É super importante a presença de vocês. Eu vou agora, então, passar para o Vitor. Bom, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço demais a Mariana, ao Zé Roberto, pelo convite para participar da organização um pouco dos encontros e também por estar aqui com vocês. É uma grande honra e também motivo de muito interesse e aprendizado, uma vez que eu estou lá no Núcleo de Estudos da Violência, tentando desenvolver uma nova linha de pesquisa sobre opinião pública, cultura política democrática e legitimidade, pensando principalmente as mídias digitais. E lá na ECA, o grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade, que a gente vem desde 2018, principalmente, discutindo as transformações da esfera pública a partir das mídias digitais, e aí principalmente as mídias sociais, e todas as tensões, né, com as mídias tradicionais, e também as instituições de poder, instituições políticas, econômicas. Então, está sendo já motivo de grande aprendizado e interesse para mim, e com certeza a gente vai ser o primeiro encontro de vários outros, espero, com esses colegas, com a Mariana. Muito obrigado. Bom, eu também tinha, enfim, levantado alguns, 3 questões para tocar aqui, para levantar para a gente discutir, mas eu acho que o interessante é a gente tentar fazer já esse diálogo, né? Achei muito interessante, né, as 2 questões iniciais, então, que o Zé Roberto levantou como que é como as redes estão impactando as nossas percepções sobre crime e justiça, e que o Francisco falou que a partir dessa grande transformação, né, na lógica de distribuição de informações, com as mídias, o que está impactando de fato, né? Essas percepções, né, e a opinião pública, a circulação de opiniões, talvez uma mobilização que acontece a partir dos algoritmos, das lógicas, e que isso determina em alguma medida as percepções, ou se trata das próprias percepções ali ampliadas, amplificadas, né? Eu acho que são super perguntas, né? E de um lado, eu acho que dá para a gente, né, problematizar um pouco também, e eu acho que eu vou para o lado do poder das plataformas, né? O poder das plataformas, e eu acho que a gente pode pensar ali
desde das teses interessantes ali do Benjamin sobre a reprodução técnica da obra de arte, que se a nova forma de reprodução altera o sentido da própria obra de arte, a nova forma de reprodução da circulação de informações que a gente tem com as plataformas sociais, elas também, em alguma medida, alteram enfim, a produção das percepções, né, e a circulação de sentidos. Então, eu acho que, assim, tentaria fazer uma primeira analogia assim. Por quê? Porque eu não vejo, por exemplo, que as plataformas de tecnologia, elas são meros conduítes de informação, do mesmo jeito que até as mídias tradicionais chegavam a falar, olha, nós somos janelas da verdade, nós só transmitimos os fatos. E a gente sabe que isso não é verdade, enfim. Há todo o agenda setting, que é algo que eu queria debater com vocês sobre agenda setting em poder judiciário, né? E, então, eu acho que isso acontece também com as mídias digitais e as plataformas de tecnologia. Esse tipo de organização do conteúdo que o Francisco falou, e uma espécie de curadoria, eu acho que ela não é exatamente, né, uma produção de conteúdo, como ele mesmo destacou, mas ela ainda afeta e ela reorganiza, as informações, permite, ela faz uma função que a imprensa tradicional fazia, que é o destaque e a hierarquização das informações. Então, em alguma medida aqui, né, dá para a gente começar a pensar até em termos de qual a responsabilidade das plataformas. Eu acho que tem a ver também com o fato de que eles não são, né, elas não são como uma juíza uma vez, na Suprema Corte, não sei se na Suprema Corte ou foi na Argentina, quando a gente estava tendo debate sobre o Marco Civil da Internet, falava assim, que o Google, ele é como a bibliotecária da universidade. Ela não está escrevendo os livros, ela está lá só colocando os livros, e às vezes ela coloca um aqui, ó, esse aqui é um novo que saiu e tal. Então, você vai culpar a bibliotecária pelo conteúdo? Eu achava assim a analogia mais esdrúxula possível, porque eu ficava imaginando aquela bibliotecária, assim, nada contra as bibliotecárias, mas aquela senhorinha que, enfim, inocente, né, e super assim, né, tendente a te dar o acesso à informação ali na biblioteca, sendo que não, o Google, o Facebook, e aí principalmente pensando no Google, e aí aquele caso do Costerra, né, que era um técnico de informática também, versus Google Spain, que foi julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, começaram a considerar, sim, que as plataformas, elas se não produzem conteúdos, elas têm responsabilidade sobre aquela curadoria, elas reorganizam as informações e hierarquizam as informações. Então, eu acho que, em alguma medida, né, eu gostaria de enfatizar isso, né, a força das plataformas se não a criação, claro, né, de novas percepções, mas de estímulo, de construção, e aí daí uma outra questão que acho importante, que é, da mesma forma, mídias sociais e mídias tradicionais, a pergunta da sociologia e da comunicação clássica é o quanto elas impactam as nossas percepções, e uma resposta rápida seria, se de um lado a gente não pode dizer que há uma consequência direta, uma causalidade direta entre o que aparece na imprensa e a ação social, e a atitude, o comportamento, e a mudança da atitude e do comportamento, o que a gente pode dizer é que há um meio do caminho nessa relação, que é a construção de visões de mundo, uma certa organização ali de um imaginário que favorece a aceitação de formas violentas de resolução de conflito, por exemplo. E aí eu posso pensar
jornalismo, ou que a gente até chama de informação dos programas policialescos com as pessoas, enfim, com o público, mas também que a gente pode pensar as mídias sociais. Então, há uma espécie de construção de uma legitimação de determinados conteúdos que circulam com as mídias. Não há é muito difícil você criar uma causalidade direta. Às vezes até é possível, mas, claro, há outros fatores que influenciam, por exemplo, tomar um contato com conteúdo violento e depois você reproduzir aquela violência. O efeito mimético ou efeito catártico. Então, a gente pode pensar no caso ali das informações que circularam numa página do Facebook no Guarujá sobre acusação de uma mulher ter participado de violência contra crianças e rituais de magia satânica, etc. E isso diretamente influenciou o linchamento que ela sofreu, foi assassinada, ainda que fosse falsa a informação. Então, eu queria trazer só essas duas coisas, né? As plataformas têm uma contribuição para além do mero conduíte. Eu acho que não é isso que o Francisco falou, mas eu acho que tem uma construção ali, um efeito muito forte sobre as percepções. E, de um outro lado, como se afetam as percepções? Na construção de visões de mundo, de condições de legitimação de determinados conteúdos, né? E isso para a gente começar a debater. Eu acho que eu falei meus 5 minutos, ou passei um pouquinho, peço desculpa. Tudo bem, não sou radical assim no corte dos 5 minutos, não, é só uma orientação geral, mas vocês estão indo super bem, então... Legal, obrigado. Estou tranquila. Já anotei várias coisas aqui, mas não vou falar agora. Bom, então, Rafael, passo a palavra para você. Obrigado, Mariana, e obrigado, José Roberto, pelo convite. É um prazer enorme participar do encontro com vocês. Eu sou diretor de uma ONG de direitos digitais, focada em proteção de dados pessoais, que é o Data Privacy Brasil. A gente faz parte da Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão que eu e Francisco também participamos desde o começo, fundada em 2016, que reúne 45 entidades civis de defesa de direitos digitais, e que tem passado muito trabalho, porque também nesses últimos 5 anos a agenda ela só se expande e os problemas vão ganhando complexidades enormes. Diante da provocação que vocês colocaram e da temática, eu queria entrelaçar a trajetória desse ativismo com 3 pontos específicos. O primeiro, acho que é um esforço que aconteceu das ONGs desde 2017, e o Francisco é muito testemunha disso, né? Até afeta o trabalho acadêmico do Francisco, né? Que é a problemática das fake news e a tentativa de deslocamento das ONGs para o problema da desinformação. Desde os seminários do Comitê Gestor da Internet de 2017, que as ONGs começaram a colaborar muito fortemente com o CGI para poder fazer um deslocamento para o problema verdadeiro, que é o da desinformação. Em 2018, nós organizamos a Coalizão Direitos na Rede, eu fui um dos organizadores desse evento. A gente organizou um grande evento com o Ministério Público Federal, em agosto de 2018, chamado Internet, Eleições e Direitos. E a gente falava no anúncio desse evento, ele está público ainda na internet, né, que as eleições de 2018 seriam marcadas pela penetração das redes sociais em uma sociedade polarizada, pela disseminação das técnicas de desinformação por organizações nacionais e internacionais, pelas tentativas de validação de fatos por grupos de fact-checking, pela cooperação entre diferentes partes interessadas para garantir os processos eleitorais democráticos, e que tinha que ter um esforço conjunto das ONGs, do MPF, do Justiça Eleitoral, do Judiciário. Convidamos, inclusive, desembargadores para esse evento, para discutir problemas do consumo de informação política e esse diálogo crítico para poder garantir eleições com direitos. E o fato notável é que, naquele evento, o Chico lembra bem, né, Facebook, Twitter participaram e, inclusive, várias iniciativas foram colocadas para poder solucionar, em parte, né, o problema da possibilidade de ampla desinformação por essas plataformas. Mas a verdade é que o que pautou a eleição do Brasil foi o WhatsApp, que não foi endereçado nesses eventos e nessa avaliação de soluções. Inclusive, o debate americano era muito centrado no Facebook, né? O próprio caso Cambridge Analytica muito centrado no Facebook. E os diagnósticos sobre o WhatsApp ainda eram muito incipientes naquele momento.
Nos anos seguintes, depois da eleição do Bolsonaro, eu e o Francisco também escrevemos um texto junto com o Esther Solano, o João Brant, chamado Verdades e Mentiras, que está publicado em espanhol, para o CELI, que é um centro de liberdade de expressão da Argentina. A gente passou por esse problema e o curioso é que, nos anos seguintes, 2019, né, a resposta do Legislativo para tentar endereçar o problema do WhatsApp e da sua relação com a desinformação foi um projeto de lei que a gente se opôs, pelo menos na sua forma proposta, né, o PL 2630, PL das fake news. E nos opusemos com muita força dentro da nossa ONG, porque uma das principais propostas para se combater a desinformação era criar um mecanismo de rastreabilidade de metadados. Ou seja, se você passasse uma mensagem no WhatsApp que atingisse mais de 1.000 pessoas em 15 dias, seria obrigatório reter os metadados de quem utilizou o WhatsApp para poder se identificar o agente que espalha a desinformação. E, apesar da boa intenção, essa rastreabilidade para nós é medida absolutamente questionável, não é a solução adequada, né, para enfrentar esse problema. E veja como que, de uma discussão de desinformação e verdade, a gente cai numa discussão de proteção de dados, né? Uma discussão, inclusive, de retenção e análise de metadados. A gente conseguiu, depois de muita disputa e narrativa contrária, superar esse texto e tirar isso da rota, mas o Legislativo estava se encaminhando por aí, nesse sentido. E essa foi uma grande batalha que foi travada e que mostra um pouco a intersecção. É evidente, né, que o diagnóstico hoje do campo da proteção de dados pessoais, inclusive dedicado ao assunto de eleições e desinformação, mostra claramente uma agenda super importante de se estudar, especialmente quando a gente fala da possibilidade de perfilizações e profiling para disparo automático de mensagens, que é justamente onde está a força motriz, né, o modus operandi do disparo, né, da engrenagem pela qual a desinformação ocorre, né? E acho que esse é um caminho que a coalizão tem traçado, ou seja, a gente entrar menos na disputa do que é verdade ou mentira, qual conteúdo deve ser removido, e atacar mais a economia política dessa desinformação, o entrelaçamento entre essas perfilizações e tratamento ilegal de dados pessoais como método, né, de disparo. A última coisa que eu queria falar, que se conecta muito ao nosso trabalho sobre verdade e judiciário, é o trabalho que a gente tem desenvolvido nos últimos 10 meses na ONG sobre reconhecimento fotográfico em prisões. Apesar de não ter nenhuma conexão direta com o que eu acabei de dizer sobre metadados e desinformação, eu acho que há uma conexão profunda com o nosso debate sobre verdade e judiciário. E é um problema extremamente crônico. A gente vai lançar um vídeo essa semana agora com uma entrevista com o Tiago, que é um morador do bairro da Chatuba, né, de Mesquita, no Rio de Janeiro, foi preso 7 vezes, né, injustamente por uma fotografia tirada, né, pelos policiais, sem acompanhamento de advogado, sem ninguém para fiscalizar o ato, que integra o banco de imagens que fica permanentemente nas delegacias de polícia e que permite prisões constantes, né? Então, apesar de a gente ter tido uma decisão importante do Rogério Schietti no STJ, dizendo que é uma prova envergonhadamente admitida no judiciário e que tem que ter um regramento específico, talvez a reforma do Código de Processo Penal possa endereçar o problema do reconhecimento fotográfico, o fato é que nós temos que endereçar também o problema do ciclo de vida desses dados, porque o que a gente descobriu pesquisando é que as pessoas, as vítimas, levam dos seus WhatsApp e das suas próprias redes sociais as fotografias das pessoas que elas acham que são suspeitos, que integram o banco de dados de imagem, pelos quais os delegados utilizam para fazer o reconhecimento fotográfico e para se construir um regime probatório de verdade que vai levar à prisão. Então, acho que esse é um problema de uma segunda natureza, mas que a nossa ONG está olhando com muito cuidado, porque é impressionante a quantidade de casos de injustiça e de uso abusivo desses dados. A gente precisa construir um sistema robusto de protocolos para esses dados biométricos e fotografias dentro das delegacias de polícia. Então, queria colocar essas questões aparentemente distantes, mas que eu acho que se conectam com o tema de fundo sobre verdade judiciária. Obrigada, Rafael. Então, lembrando para todo mundo que a partir de agora, quem está aqui presente na sala, quer dizer, presente virtualmente, né, e quiser participar, perguntar ou comentar,
pode se inscrever e falar tanto no microfone, abrir a câmera ou pelo chat. Eu vou, como eu estou aqui de mediadora e com o poder do microfone, eu vou aproveitar e começar um pouco essa discussão e vou jogar uma questão para vocês todos, né? O Vitor, ele lembra que existe essa crítica antiga, né, já até velha, de que, bom, a própria mídia tradicional de diferentes maneiras, já sabemos que ela não é a janela da verdade, né, ou a janela da informação, que é claro que o meio determina um pouco, a questão é o que determina, né? O meio determina a mensagem, né? Em alguma medida. Agora, essa crítica da relativização da verdade da mídia tradicional, o lado extremo dela, me parece que é o que está acontecendo agora, que é o problema concreto da desinformação, como o Rafael falou. Parece que um pouco o que a gente está tentando discutir hoje existe ou não existe desinformação e o que isso significa, né? E hoje a gente está vivendo um mundo em que esse problema ele aparece de maneira muito explícita, muito problemática, no limite de gerar julgamento condenatório, como o Vitor deu a explicação. É como se fosse o oposto, o contrário dessa crítica, né? Dessa relativização. Então, a verdade ela se torna muito mais fluida, com muito mais liberdade. E aí eu queria jogar também para o Francisco para pensar o controle, como que acontece e quais os limites desse controle das mídias sociais, que, como ele disse, não é propriamente de conteúdo, apesar de que a gente sabe que existe algum controle, então determinados anúncios têm que sair, mas é um controle de conteúdo muito restrito, ou seja, abre espaço para uma relativização da verdade enorme. Então, só para dar um exemplo muito recente, quando, por exemplo, acho que foi o presidente, o Bolsonaro, que falou: os mortos de Jacarezinho todos tinham passagem na polícia por tal crime. Bom, isso não precisa haver uma verificação para isso ser falado e assumido, e depois ser produzido, né? Isso é um exemplo só recente, mas a gente pode pensar muitos. Ou seja, realmente, aqui não tem nenhum tipo de controle de conteúdo, nem de critério de produção. Não se trata só de hierarquização e organização dos fatos, o que sim, acho que acontece, mas também uma maneira de contar os fatos que digamos, explode qualquer limite que a gente possa dar ao conteúdo. Então, por mais que exista, a gente sabe que é relativo, existe um limite que você fala, não, tem certas coisas que não dá para dizer. Nas mídias sociais, não só dá, como você pode falar isso oficialmente, sem necessariamente ter nenhum controle mais para frente. Então, eu queria um pouco jogar para vocês essa ideia de a crítica necessária à relativização e o problema da relativização na prática, né? Um pouco que a gente vê hoje. Então, dito isso, antes de passar para o Zé Roberto, eu vou já também, junto com a minha, lançar a pergunta da Caliandra, que ela botou no chat. Qual seria, então, o melhor caminho legal para o combate às fake news? Acho que isso todos vocês podem dar conta. Então, Zé Roberto. Tenho a menor ideia de como te responder, Mariana. Crítica, relativização, enfim. Olha só, eu só vou te criar mais problema, tá? Porque bora criar problema. Eu estou feliz com o Rafael e com o Chico aqui, porque eles trabalham pensando em política pública, pensando em dialogar com o Ministério Público, com o Executivo. Então, eles pensam, porque eu só penso nos problemas. Olha só, tem alguns limites que a gente vê aparecer. Tem um limite tradicional da judicialização das coisas. O que eu vejo claramente nesse mundo que eu estou trabalhando de linchamento virtual, você tem ação por calúnia, por difamação, por injúria.
evidentemente, não é todo mundo que está com a pedrinha no informe de comentário que vai sofrer isso, mas alguns protagonistas disso vão sofrer. Você tem um caso emblemático recente, o caso Mariana Ferrer. Vocês devem ter ouvido falar nesse caso. A menina que alega que foi estuprada, e aí foi o Intercept, uma mídia ninja, agora eu já não me lembro, que fez uma reportagem, mostrou uma audiência, os personagens da audiência tinham sido absolutamente desagradáveis, para dizer o mínimo, enfim, não querer utilizar muitos adjetivos pesados, mas claramente eles massacravam a menina na audiência. E aí, foi o Intercept, a mídia ninja, agora fizeram um vídeo falando em estupro culposo, enfim, termos que o promotor não tinha utilizado. Bom, o promotor, o advogado e o juiz judicializaram o caso. Então, tem um limite tradicional. Tem outras coisas que assim são fenômenos. O fenômeno que o Vitor mencionou é um fenômeno muito paradigmático, o caso da Fabiane de Jesus, a pessoa que foi linchada no Guarujá, porque havia, e esse caso diz muita coisa, havia um retrato feito, esses retratos falados de polícia, por um outro caso que não tinha nada a ver com aliciamento, sequestro, o que quer que seja, com menores. Alguém postou no Facebook que aquilo era um retrato falado de uma sequestradora de menores. Veio uma página do Facebook, dessas que eu sigo aqui no meu bairro, tem o Botafogo Alerta, crimes em Botafogo. Eu estou na página, assim, eu vejo todas as coisas que o pessoal posta. Lá tinha a página Guarujá Alerta, em que tinha sei lá quantas mil pessoas, postaram no Guarujá Alerta a foto da pessoa. Alguém encontrou com a Fabiane no caminho, falou, é a pessoa da foto, juntou um monte de gente, lincharam, mataram ela, lincharam. Esse é um caso muito paradigmático, que ele é, de certa forma, um turning point, ou uma ponte entre linchamentos tradicionais e linchamentos em tempos de redes sociais. Porque o linchamento virtual que a gente chama não é isso. O linchamento virtual são as pessoas que vêm tacar pedrinha virtual, acabar com a reputação de alguém, processar alguma coisa, mas não chega na parte física. Mas esse caso é muito paradigmático. Olha só, os limites, um dos limites, isso são os limites tradicionais, então, da judicialização. Agora, tem alguma coisa que eu vou acrescentar as perguntas, mais do que te responder, aproveitando que o Zanata e o Chico estão aqui. O Zanata menciona isso explicitamente. Tem um povo que estuda tecnodeterminismo, né, que vai falar em que medida as novas mídias condicionam determinados tipos de comportamento. O que tem me aparecido, eu estou trabalhando com alguns alunos numa pesquisa, os linchamentos, por exemplo, virtuais, são fenômenos que pegam o campo progressista de forma muito evidente, mais até do que o grupo conservador, o que é surpreendente. Evidentemente, nós não assumimos que as pessoas de esquerda querem linchar mais os outros do que pessoas de direita. Acho que esse é um fenômeno que atravessa o espectro político. Mas a gente se deu conta de que Instagram, Twitter e Facebook não são os meios privilegiados dos grupos de esquerda. E aí o Zanata mencionou, o problema das fake news em época de eleição era muito mais o WhatsApp do que outros lugares. Essa é a minha percepção, de certa forma, é que determinados grupos sociais estão utilizando lugares distintos, lugares tecnológicos ou meios distintos para propagar o que quer que seja. Então, grupos progressistas usam muito o Facebook e o Instagram para fazer essas demandas de retaliação a alguém que teve algum comportamento considerado transgressor, foi racista, foi misógino, foi, enfim, de alguma forma, a pessoa viola aquele bem que é valorizado pelo grupo. Agora, me parece que grupos de direita não têm esses meios como meios privilegiados. Eu não sei qual é a percepção de vocês. Isso aqui é uma intuição, resta a ver empiricamente como é que a gente pode ver alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho a impressão que as coisas estão caminhando, até o meio tem sido distinto, seja para divulgar fake news eleitorais, seja para linchar alguém que fez alguma coisa. Enfim, como é que vocês veem essa questão? Mariana, não te respondi nada, tá? Eu aproveitei para acrescentar perguntas. Não, nem acho que é uma questão de resposta, estou só jogando, é mais uma provocação mesmo, né? É isso, levantar problemas também é uma bela de uma tarefa. Eu vou... Só uma última coisa que eu esqueci de falar. Claro.
E a gente está pensando esses problemas, sobretudo em questões políticas, a partir de uma concepção de sujeito iluminista, racional, que é capaz de distinguir algumas coisas que nós que frequentamos a universidade tomamos como dado da natureza. Uma das preocupações, e tem gente estudando isso, e eu gosto muito da Paula Sibilia, uma antropóloga da UF, é a constituição do sujeito em tempos de redes sociais. Quem tem 20 anos hoje não sabe, nunca viveu num mundo em que a sua vida não fosse atravessada por esse sujeito virtual que é constituído. Esse sujeito virtual que tem que se manifestar politicamente, tem que se manifestar moralmente e tem que, enfim, mostrar, constituir sua subjetividade nessa relação social de redes. Isso acrescenta uma outra camada de dificuldade de análise que é terrível nesse momento para o pesquisador. Mas muito importante também, porque realmente é uma mudança de comportamento, de atitude, né, e de autoobservação geracional gigantesca. Desculpa, eu vou acrescentando informações. Algumas questões, a gente percebe a divisão moral do mundo. Algumas questões de divisão moral, nesses casos de ensinamento, são por gênero. Outras são por idade. Não sei se vocês já ouviram falar do caso do Aziz Ansari. Ele foi acusado de assédio na esteira do Me Too, e o caso dele era um caso muito limítrofe, porque ele tinha convidado uma moça para sair, tinha ido para casa, ele tentou algumas coisas, a moça não quis, chamou o Uber, ela foi embora. Pela descrição dela, isso. Quando você mostra a descrição dela para quem tem menos de 30 anos, para mulheres que têm menos de 30 anos, a maioria dessas mulheres vão dizer que aquilo foi abuso. Quando você mostra para mulheres que têm mais de 30 anos a descrição dela, a maior parte vai dizer que absurdo, essa menina teve um date ruim, porque ela está enchendo o saco. Então, assim, a mesma história, a constituição da subjetividade faz toda a diferença para a gente interpretar o mundo nesse momento. Perfeito. Obrigada, Zé Roberto. Antes de passar, então, para o Francisco, eu vou só ler aqui mais duas questões que apareceram, e vocês sintam-se à vontade para pescar e desenvolver o que vocês quiserem, ok? Então, Helenilson fala, a regulação do Estado a essas mídias, né, imagina as mídias sociais, seria uma possível solução para a problemática posta? E a Camila Magalhães diz o seguinte, o controle de conteúdo é muito difícil mesmo na imprensa tradicional. Por exemplo, os programas policialescos das televisões, que expõem a imagem dos presos, perguntas humilhantes, xingamentos e também julgamentos prévios a partir dos estereótipos, que legalidade permite esse tipo de transmissão? Questão, né, Vitor, que a gente se debate super importante. Qual é a legalidade? Bom, dito isso, Francisco, com você. Beleza. Nossa, bastante coisa para comentar, né? Vou tentar escolher algumas aqui. Primeiro, a menção do Zé Roberto, a ideia de tecnodeterminismo, não posso deixar passar em branco, porque esse é um jeito de pensar, não sei se é tecnodeterminismo, ou se uma ideia de tecnocentrismo, vamos dizer assim, que é uma ideia que eu não posso deixar passar, porque ela está em muitos discursos sobre regulação de tecnologia, e que eu acho que, no geral, no debate regulatório, ou, no limite, no debate de políticas públicas, é uma concepção que tem potencial de causar muito dano. Pelo seguinte, achar que uma tecnologia vai ter efeitos determinados sempre, ou achar que essa tecnologia, na hora que a gente muda ela a partir de uma certa intencionalidade, a gente tem controle da apropriação que as pessoas vão fazer dela, é uma ideia que já deu muito problema. Já deu muito problema, não tem como dar certo de novo. É simples pensar no seguinte, quem que inventou o Facebook, que foi a ferramenta principal da campanha do Donald Trump? Certamente, quem inventou o Facebook, os engenheiros e engenheiras do Facebook, não votavam no Trump. Estavam ali na Califórnia, votando na Hillary, sendo bons democratas, né? Mas aquilo foi inventado a partir da intencionalidade, vamos dizer, bastante liberal, tinha afinidades com outros tipos de apropriação.
desse campo republicano mais radical e mais conservador mesmo, né? Então, a tecnologia ela se desenvolve nessa coisa vamos dizer, nessa relação de mútua afetação, né, com a sociedade. Ela é construída pela sociedade e ela constrói a própria sociedade, né? E não é à toa, vamos dizer assim, que a humanidade, ou vamos dizer, a sociedade ocidental, escolheu, entre muitas aspas, escolheu utilizar o Instagram, o Facebook, o Twitter, e não outras redes que tinham afinidades com outros valores, né? Não é à toa que essas redes têm afinidade, por exemplo, com valores de narcisismo, individualismo, consumismo. Esses valores estavam presentes antes dessas redes serem inventadas e, de certa forma, foram incutidos pelos seus programadores, tanto quanto as suas próprias concepções políticas e as suas intencionalidades. Então, assim, fechando um parênteses para comentar a ideia do tecnodeterminismo e pensar que achar que apertar um botão na rede social e ela vai resolver o problema das fake news é como confiar 10 anos atrás que as redes sociais iam ser automaticamente democratizantes. Não há garantia nenhuma, não havia nenhuma garantia naquele momento e não há nenhuma garantia agora. Mas, no aspecto de controle de conteúdo, e aí dialogando na questão da regulação, chega um momento que essas redes elas ficam tão grandes, elas ficam tão gigantescas, elas passam a ocupar tanta parte da dieta de mídia que a gente tem, né, do que a gente se alimenta de informação, do que a gente se alimenta de conversas e tal, que a gestão dos conteúdos produzidos pelos usuários, para além da sua organização, a gestão começa a ser uma tarefa muito difícil e ingrata. Porque a Mariana disse, mas nas redes sociais pode-se colocar muito mais do que poderia ser considerado razoável. É verdade, mas essas redes sociais elas tentam, mal e mal, estabelecer suas próprias regras, seus tais termos de uso, né? Que, inclusive, desafiam as jurisdições nacionais a partir do momento que são, teoricamente, construídos para serem globais, né? E a gestão desse conteúdo em plataformas gigantescas, ela é uma atividade de alto risco, uma atividade que vai dar muito errado, mas uma atividade muito necessária e de interesse público. Por quê? Porque essas plataformas precisam conter, por exemplo, quando você faz um ataque coordenado para alguém, um linchamento, por exemplo, que pode causar dano na vida real. Essas plataformas têm responsabilidade também de tentar conter, por exemplo, a incitação a um ataque como aconteceu no Capitólio no começo do ano, e muitas outras coisas. A gente está falando aí de divulgação de informações privadas, de stalking, de divulgação de imagens íntimas não consentidas, da exploração sexual de criança e adolescente, enfim, de uma série de conteúdos. E a gente está falando disso feito numa escala que a humanidade nunca viu antes. Milhões de posts por segundo. Então, como tutelar essa atividade? Eu acho que o Estado tem que ajudar a tutelar essa atividade, sim. Mas não dá para também achar ou ter a esperança de que o Estado, no seu ritmo, vai conseguir produzir a melhor regulação adaptável a todas as plataformas a partir, por exemplo, do ritmo do processo legislativo, porque isso é totalmente inviável do ponto de vista do processo legislativo. A gente tem o discurso mudando nas plataformas o tempo inteiro. Então, para encerrar essa minha segunda contribuição, sabendo que eu tenho um limite de tempo, eu queria provocar, a partir do questionamento da Mariana, de que tipo de regulação é interessante para a gente conversar sobre a ideia de moderação de conteúdo, que é essa atividade, né? Essa atividade, vamos dizer assim, privada, mas de interesse público, de gestão desse discurso dentro dessas plataformas que não são, na minha opinião, não são apenas mídia. Poderiam ser consideradas mídias, dependendo do tipo de definição que se usa, mas elas são muito mais do que isso. Elas se tornaram uma parte fundamental da infraestrutura do debate público. E, a partir do momento que elas são essa parte da infraestrutura do debate público, elas estão, de certa forma,
partes privadas, mas que tem essa função, né? Como que a gente tem que construir essa atividade? Porque, um exemplo para terminar mesmo, se uma empresa pequenininha abre uma plataforma de comentar, por exemplo, filmes, e aí você tem ali 3, 4 comentários por dia, 10, 100 comentários por dia, esse trabalho ele consegue ser minimamente artesanal. Agora, a partir do momento que é uma coisa do tamanho do Twitter, do tamanho do Facebook, isso é inviável de ser artesanal. Essa atividade vira uma atividade de escala, caríssima, que você precisa terceirizar para empresas que, sei lá onde elas vão estar, que você precisa utilizar ferramentas de inteligência artificial para localizar esses conteúdos, senão você não vai ter como localizar esses conteúdos, ou seja, a atividade das redes sociais é inviável de ser feita sem este, entre muitas aspas, trabalho sujo. E discutir isso e talvez tutelar do ponto de vista do Estado seja um caminho, mas se o Estado pesa a mão, por exemplo, o Estado vai estar talvez transferindo para essas empresas privadas a tutela do que é verdade ou não. Então, fazer isso é muito delicado. Muitas perguntas, né? Mas bastante instigante, de qualquer jeito. Legal. Vitor? Joia, sensacionais as colocações, também estou bem tocado, bem mexido aqui pelas provocações dos colegas. Eu queria tocar em 2 pontos aqui, 2 pontos, né, que foram levantados, 2 perguntas, e aí fazer uma questão para a gente tentar debater também, e chamar a questão do Poder Judiciário. Só um comentário assim mais geral sobre a pergunta da Mariana, né, da relativização da verdade da mídia tradicional nesses tempos de mídias sociais. Aí eu acho que eu vou também, junto com o Francisco, na ideia da crítica desse tecnocentrismo, tecnodeterminismo, porque eu acho que esse processo de relativização da verdade, ele vem, e aí eu acho que, enfim, estou querendo fazer um estudo mais filosófico nisso, da crítica radical da razão, da filosofia, que vem ali do pós-estruturalismo, enfim, aí até o Rafael Aziz poderia conversar com a gente sobre isso também, né? Mas eu acho que, enfim, no final dos anos 60, que, enfim, depois do segundo Wittgenstein lá, ou essa ideia de uma superrelativização, né, da verdade, do método científico e mesmo da moral, né, que a gente tem ali, que acho que vem também desde dessa, né, da implosão do Marx diante da filosofia analítica, assim, no final do século XIX, que é essa ideia de que, enfim, a moral não tem verdade possível, não há consenso possível, e isso a gente começa a ter as produções de verdades a partir das identidades, a partir dos grupos, e a gente vai começando a ter, em alguma medida também, um cenário de autoafirmação dos valores desses grupos e de forma, às vezes, antagônicas, né? Então, eu acho que esse cenário de relativização da verdade, que daí vai bater de frente com imprensa e ciência, principalmente que eu acho que eram os 2 grandes centros produtores de verdade da modernidade, então eles veem, assim, as redes sociais acho que amplificam isso e bebem um pouco disso, né? Então eu acho que a gente tem que falar aqui sobre crítica a essas grandes instituições, né, que vem desse debate filosófico, que tem muito, assim, de uma crítica, vamos dizer, emancipatória, né, do lugar que essas instituições também selecionavam a partir de grupos específicos, condições específicas de produção de verdade, excluíam outros, né, o debate, o movimento de identidades, né, pós-moderno, vamos dizer, tem, acho que, muito de cunho emancipatório ali, movimento feminista, movimento negro, etc., as novas epistemologias do Sul, etc.,
mas a gente tem aí esse retorno um pouco de que todo mundo está mais ou menos numa espécie de horizontalidade, né? E aí eu acho que também grupos, instituições e agências vão começando a disputar esse espaço ali de produção da verdade com a imprensa e com a ciência. E eu acho que daí, claro, usando essas plataformas. E aí eu penso muitos políticos, olha, eu não vou usar mais imprensa, não vou mais provocar a imprensa, ter aquela relação, né, bem tensa também, mas que os políticos já sabiam fazer bem, né? Mas vou usar os canais diretos, vou atuar nas mídias sociais, e aí as próprias instituições públicas têm que se preocupar como elas aparecem nas mídias sociais também, se defender, construir sua imagem, enfim. Acho que a gente tem esse cenário, né, de superrelativização da verdade e, claro, podemos entender mais as causas. Uma outra questão é sobre a regulação, né, que os colegas colocaram e também a Caliandra falou, né, a Camila também falou. Eu acho que, assim, eu vejo muito... Primeiro, a pergunta da Camila, né? Eu sempre estudei a questão de que, eu vindo do direito para a comunicação, falei, olha, o Ministério Público Federal tem que pegar esses caras do jornalismo policial ou desses programas Mundo Cão, eles têm que processar esses caras e tal, e todos os dias, e não só, enfim, nas grandes cidades, tem no Brasil inteiro. Fiz uma pesquisa recentemente, não, já faz algum tempinho, mas é isso, assim, as Cidade Alerta e Brasil Urgente, ainda na época em que não era o Datena, era o outro lá, o Marcelo Rezende estava vivo, ocupava mais ou menos, e a gente fez, claro, um cálculo super por cima, assim, por causa do Ibope, mas ocupavam 40% da atenção das pessoas na cidade de São Paulo, por exemplo, cotidianamente, né? Então, eu acho que, né, eu sempre pensei, ó, é o Ministério Público que tem que processar, mas depois de um tempo, pensando lá na área da comunicação, eu falo, mas como que o Estado, e aí acho que é um pouco do que o Francisco está falando, como que o Estado consegue fazer um trabalho desse, né, de processando e punindo, e se isso realmente, de fato, vai prevenir e dissuadir esses jornalistas desse programa no Cão de mudar o formato, de fazer um jornalismo de segurança pública que respeite os direitos de imagem, presunção de inocência. E comecei, sabe, eu vi uma iniciativa muito boa e participei, que era o FINDAC, que era o Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, estava o Intervox, estava o Barão de Tararé, estava o Neve, e essas ONGs, e aí eu acho que Data Privacy e Internet Lab começam a ocupar esse espaço, fazendo trabalho junto com o Ministério Público Federal para auxiliar, inclusive, tecnicamente, os promotores a fazer esse trabalho de cancelamento de outorgas, de violação de regras para concessões, de uso, de venda de tempo de TV para grupos religiosos, como se fosse enfim, algo, né, como se fosse uma propriedade deles comercial, não uma concessão pública. Então, eu acho que eu comecei a ver um conserto assim, em termos de regulação e de políticas de comunicação, que não dá para só depender do Estado, porque você, enfim, com punitivismo e não sei se de fato isso, né, não seria, né, eficaz ou mesmo gerasse realmente mudança de conduta. Mas também comecei a ver dentro do trabalho da ética jornalística ali, que ainda possa ser questionado como enfim, ingênuo se a gente pensar na busca por audiência, e isso é determinante para esses programas, né? Não assim, ó, se você fizer um bom trabalho jornalístico sobre segurança pública, você vai ter mais audiência e tudo. Tem toda uma mudança, acho que, de cultura em relação a isso. Mas também comecei a ver, e aí acho que para as mídias sociais a gente precisa desse trabalho que tenha, de um lado, plataformas e empresas cumprindo o seu dever de interesse público, porque eles são empresas,
quase semipúblicas, né, como o Habermas diria, né, empresas que atuam em serviço de interesse público altíssimo, então deveriam se responsabilizar, criar os mecanismos de fiscalização, etc., como o Francisco estava falando. No meio desse espaço, as organizações internacionais, nacionais, independentes, de defesa de direitos, então acho que essa coalizão de direitos na rede assim, foi sensacional e fundamental para segurar o projeto das fake news, que ia atacar nessa área da privacidade, criar realmente mecanismos quase judiciais das empresas de tecnologia, enfim, criar autocensura, e ao mesmo tempo, então, acho que sim, ter um poder judiciário, poder legislativo ali desse lado. Então, realmente, assim, aí eu lembro de debater bastante com o Robin Selleckett sobre isso, que atua lá fez uma exposição no grupo de jornalismo de direito e liberdade. Eu acredito nas organizações de defesa de direitos para atuar e ajudar a mediar e criar políticas públicas, criar observatórios que possam ser acompanhados pelo judiciário, pelo legislativo, para que a gente tenha políticas mais ou menos no meio do caminho dessas propostas, né? Então, vejo esse cenário um pouco, sabe, maior, então, de autorregulação regulada, né, que eu acho que é uma frase meio simples que se fala ali a partir de algumas leis de regulação da internet, mas vejo um conceito mais complexo de empresas de tecnologia e mídia, organizações sociais de defesa de direitos especializadas e o próprio Estado ali atuando. E aí a minha pergunta, o Estado e o Judiciário, se ele não deve levar em conta e decidir sobre o que é a verdade ou não, nesses casos de linchamentos virtuais, de pornografia de vingança, enfim, inúmeros casos que a gente viu, inclusive, pelo que eu estou percebendo, descobrindo, o massacre de Jacarezinho também teve a ver com isso, enfim, circulação de imagens com pessoas com armas, e isso teria justificado a ação. O que tem que ser levado em conta, então? Né? Quais são os elementos para a formação do juízo, né, judicial ali para determinar, enfim, as responsabilidades, né? Então, se não é verdade, é o dano, mas e aí o dano? Enfim, acho que posso jogar essa pergunta para vocês também, e acho que também depois a gente deve voltar a falar sobre a questão que o Rafael levantou das imagens, dos bancos de imagens, que isso realmente tem gerado muitas injustiças, e acho que também está aí dentro, o Poder Judiciário, para a gente chamar o Poder Judiciário para o debate. É isso. Obrigada, Vitor. Eu vejo que, em relação a essa presença do Estado, claro, você falou, bom, ação em redes, políticas públicas, observatórios, mas, no fundo, não sei se eu estou percebendo errado, existe e o Zé Roberto falou disso, existe uma certa expectativa de que, quando a gente fala Estado, a gente está falando judiciário, essencialmente. E aí eu acho que tem uma hipervalorização da capacidade mesmo do judiciário de dar conta de certas coisas, né? Se ele já não dava conta de questões tradicionais, muito menos desse aspecto. Então, acho que tem um pouco de limitação, de limitação efetiva, mas também de limitação da nossa própria criatividade enquanto sociedade moderna, de pensar uma série de outros mecanismos que envolvam o Estado e que não sejam necessariamente judiciais, porque eu acho que justamente a gente está numa discussão que, pela amplitude do negócio, pela dinâmica, pela rapidez, não me parece que é o judiciário, muito menos o direito criminal, pelo MPF, que daria conta de regular, né? Me parece que realmente é por outro espectro, e acho que esse é o nosso grande desafio, né? Bom, dito isso, Rafael. Eu vou primeiro agradecer esse elogio ao trabalho das ONGs e da coalizão, porque eu acho que a coalizão tem enfrentado
muitas pautas bomba, né, e propostas que são péssimas, né, de regulação. Acho que ela surgiu já como uma estratégia de enfrentamento de más ideias, né, ideias de reforma do Marco Civil da Internet, na esteira da CPI cybercrimes, de uma recriminalização da pauta de direitos digitais. Eu acho que ONGs como a nossa têm feito um trabalho mesmo de tentar matar no ninho as péssimas ideias, ao invés de dar a resposta definitiva, né, do que é a solução. E há muitas ideias ruins na mesa, né? Por exemplo, recentemente eu e o Chico tivemos envolvidos nas discussões da reforma do Estado, do projeto de lei do Estado Democrático de Direito, né, que previa a tipificação do crime de sabotagem, espionagem, compartilhamento de informações do Estado brasileiro para entidades internacionais, uma série de ideias malucas que estavam na primeira versão e que mobilizou a sociedade civil para justamente mitigar esses danos e corrigir as rotas ali. O Bolsonaro recentemente declarou que ele pretende modificar o Marco Civil da Internet por meio de um decreto para punir as plataformas que fazem remoção de conteúdo em defesa da liberdade de expressão. A gente gravou um podcast da Docracia, que vai sair nos próximos dias. Da Docracia é o podcast que nós gravamos na ONG, né, que é distribuído gratuitamente, olhando assim, quais seriam, então, primeiro, o problema da ilicitude, né, da irrazoabilidade da ideia de um decreto ter essa capacidade de modificar algo que seria específico de uma lei federal. E o segundo, qual é a consequência de se constituir um modelo no qual o judiciário deve analisar o pedido de remoção de conteúdo. Essa é uma pauta que a direita vem reclamando há algum tempo, né? As big techs que são parte desse esquema, né, globalista, marxista, cultural, que promove as remoções de conteúdo e limita a liberdade dos ativistas de direita. Eles precisam estar adstritos a uma análise do judiciário, só podem excluir um conteúdo ou um post depois que tiver uma decisão judicial. Agora, pensa na escala que o Chico colocou, né? 120 milhões de usuários do Facebook postando, sei lá qual a quantidade de conteúdo, com denúncias de violação às regras da própria comunidade, né? Discurso que pode ser de ódio, que pode ser abusivo, que pode ser extremamente persecutório a comunidades minoritárias e que violam as regras. Isso deveria passar por uma análise do judiciário, né, para que esse conteúdo fosse retirado, né? Qual seria a consequência de abarrotamento do próprio sistema de justiça, fazendo com que essas milhões de novas ações fossem decididas? Então, é só mais um exemplo de como que essa discussão gera também um manancial de más ideias. E eu acho que o trabalho das entidades civis tem sido também o de enfrentamento dessas péssimas ideias na origem, assim, e não necessariamente a apresentação da resposta em definitivo. Vou voltar, então, para o Zé Roberto, a última rodada, lembrando que se vocês quiserem colocar mais alguma questão, ainda dá tempo, quem está aí assistindo. Vocês falaram, a gente não falou muito, né, mas essa discussão do Marco Civil da Internet, né, que agora está sendo colocada em questão, é uma questão uma pergunta de ignorância mesmo, eu queria ouvir para vocês. Dentro do Marco Civil da Internet, qual é o controle previsto? A gente está chamando aqui de controle de conteúdo, né? Mas que eu estou entendendo que é o equivalente ao que a gente poderia chamar de controle de veracidade também, né? O controle de conteúdo não é só isso, né? Porque pode ter controle de violações e violências, mas também um certo controle de veracidade. Então, eu queria ouvir um pouco disso e de como o Marco Civil da Internet pode ajudar ou não nesse novo momento que a gente está vivendo. Então, eu passo para o Zé Roberto. Se alguém quiser mais fazer questões para essa última rodada, está aberto ainda. Bom, Mariana, já que é a última e o tempo já está avançando, e como o Marco Civil é muito mais para o Chico e para o Rafael do que para mim, eu
eu só vou agradecer e dizer, para respondendo para a Camila, o controle de conteúdo é muito difícil mesmo na imprensa tradicional, por exemplo, os programas policialescos das televisões. Camila, eu sou um pessimista, eu acho que a gente piorou muito desde o Alborguete até hoje, desde o Alborguete, do Aqui Agora, do Datena e afins. Na verdade, aquilo era parte de um fenômeno dos anos 80 em TV americana, depois dos anos 90, e que foi surpreendente porque aquela retórica contra direitos humanos, aquela retórica violenta, no fundo, aquilo é algo que é muito presente na nossa sociedade, que encontrou um espaço na mídia para ser veiculado. E a gente querer moderar isso, olha só, isso aqui não é um fracasso para mim do processo civilizatório brasileiro. Agora, não me parece que é regulando, enfim, esse tipo de coisa que a gente resolve o problema. Agora, responsabilizando em casos de calúnia, de incitamento de violência e tudo mais, eu acho que a gente pode sempre fazer. Agora, é sempre frustrante contar com resposta do judiciário. Para encerrar, assim, para quem estuda linchamento, assim, dos fatores capitais para o linchamento é sempre a descrença no judiciário. A gente tem a descrença no judiciário para tudo, ele nunca vai ser solução que vai satisfazer a nossa esperança de justiça. Nem a de quem lincha e nem nós, defensores de direitos humanos, que queremos ver o Datena muito longe da TV. E acho que a gente tem que conviver com isso, apesar da tragédia que é. No mais, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi bastante. E quem sabe, em outras ocasiões, aí, ouvindo esse pessoal que está trabalhando com coisas que muito me interessam, quem sabe não sai alguns projetos coletivos para o futuro. Fica aqui a minha provocação para vocês todos. É isso, Mariana. Legal, obrigada a você, Zé Roberto, pela participação. Francisco? Obrigado. Nós também queria agradecer muito. Está sendo muito bacana assim, ter essa discussão com vocês. A gente, como disse o Rafael, a gente tem estado em discussões tão regulatórias e dirigidas num sentido tão pragmático nos últimos tempos, né, Rafa? Que poder abrir um pouco a cabeça e tentar dar alguns passos para trás, né, para debater, é muito, muito bacana. Vou falar do Marco Civil, especificamente, porque esse é o assunto que eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar as questões de regulação de internet. Acho que foi a minha porta de entrada no tema, e até hoje é alguma coisa que está no meu trabalho. O Marco Civil da internet, ele representa no Brasil o ápice de um ciclo regulatório, na minha opinião. É um ciclo regulatório de estabilização das expectativas, responsabilidades e obrigações de todos aqueles que o que possibilitam a existência da internet no Brasil. Então, meio que a internet se viabilizou enquanto algo para além da academia e do exército. Na hora que isso se tornou possível, uma série de conflitos jurídicos, especialmente de aferição de responsabilidade a partir dos danos que essa ferramenta poderia ser utilizada para causar, se colocou, e esses conflitos e essas tensões foram se agravando ao longo do tempo, conforme mais e mais pessoas estavam usando a internet. Então, logicamente, não é uma surpresa, né, a gente pensar que algumas questões que foram resolvidas no Marco Civil da internet em 2014 no Brasil, elas foram resolvidas 20 anos antes, 15 anos antes nos Estados Unidos, porque a internet chegou diferente mesmo, né, nesses espaços, nessas duas diferentes realidades geopolíticas, né, enquanto uma realidade que causava danos na vida real, né? Mas o ponto é que tanto o Marco Civil quanto outras regulações, com suas diferenças, com suas várias diferenças, e aí cito como exemplo dessas regulações algumas diretivas europeias, mas especialmente o Communications Decency Act dos Estados Unidos, na sua seção 230, né? Que estabelece a ideia
o regime de responsabilização desses intermediários, ou seja, das plataformas de internet, e também das empresas que têm o cabeamento, por que não, né? E toda essa infraestrutura que torna possível a conexão à internet. Então, o Marco Civil da Internet é essa legislação que vem para resolver ou para acomodar essa série de tensões e conflitos. Veio e, de fato, acomodou. Né? Hoje em dia, é muito mais previsível saber quem é responsável pelo que, se alguma coisa causa um dano. Né? Se um usuário posta alguma coisa que outro não gosta, quem tem que pagar uma indenização ou quem, no limite, tem que fazer o juízo se aquilo é ilegal ou não, está definido pelo Marco Civil. Agora, o Marco Civil não resolve todos os problemas. O que veio antes do Marco Civil, acho que dá para ser chamado de pré-história, né, de regulação da internet. Depois do Marco Civil começa a história da regulação da internet. E na história vai vir muita coisa de problema, de tensão. Para dar um exemplo, ou dois, talvez acho que tensões que mostram que não foram resolvidas pelo Marco Civil são, número um, a história da moderação de conteúdo, como eu estava dizendo. Né? Não é porque o Facebook, por exemplo, não pode ser responsabilizado pelo que o Chico diz no Facebook, que isso quer dizer automaticamente que o Facebook não tem que criar nenhum tipo de sistema de gestão desses conteúdos que estão ali dentro e que, eventualmente, mesmo sem ter de ser responsabilizado, tem que tirar um post do Chico se esse post, por exemplo, postar uma imagem de exploração sexual infantil. Eventualmente, enfim, o fato de você não responsabilizar pelo dano gerado não necessariamente significa que outras regulações, eventualmente colocadas a partir dessa atividade de moderação de conteúdo na internet, não tenham que ser colocadas para tutelar essa atividade, porque ela é uma atividade necessária. Né? E outro problema é o problema que o Rafael, acho que está mais careca de saber do que eu, que é o problema da atividade de tratamento de dados pessoais. Né? Para viabilizar seus modelos de negócio, tais empresas precisam, ou para viabilizar seus modelos de negócio, tais empresas afirmam que precisam coletar uma quantidade surreal de dados pessoais a respeito de seus usuários e utilizar esses dados a partir de cruzamentos dos mais esdrúxulos, complexos possíveis para, vamos dizer, agregar valor nos seus produtos de publicidade direcionada. Né? Essa atividade, bem como a atividade de tratamento de dados de uma forma geral, né, que já não só está presente na internet, nas mídias sociais, mas está presente em praticamente todos os setores da economia, é outro conflito, é outra tensão que o Marco Civil se resolveu nem 5% das questões colocadas. Né? Então, me parece que o Marco Civil ajuda a gente a, pelo menos, ter um pouco de clareza sobre, por exemplo, quem tem que, ou quem é legítimo, o legítimo julgador se alguma coisa é ilícita ou não, que é o judiciário. Eu acho isso bom, particularmente. Agora, ele não resolve, por exemplo, como a gente faz a gestão democrática dessa parte de uma infraestrutura do debate público que é privada, mas que precisa ser gerida com algum tipo de princípio democrático, porque senão a gente vai ficar um pouco ao Deus dará, né? Seja da vontade empresarial ou seja da atividade da multidão de usuários a partir ou a favor ou contra os conteúdos que ali estão. Né? Então, não é só lógica de mercado e nem só a lógica da multidão que vai resolver esses problemas. Então, de toda forma, agradeço de novo o debate e acho que é isso, ele abre espaço para a gente pensar junto em muitos sentidos, em muitas questões, especialmente na área da criminologia aí, que eu nem falei muito, porque também gosto de aprender sobre isso mais do que falar, mas que, enfim, reproduz uma série de possibilidades e de assuntos que a gente poderia desenvolver e que certamente vai desenvolver nos próximos tempos aí. Agradeço de novo o convite, estamos aí. Super obrigada, Francisco. Muito, muito importante, muito legal a presença de você e do Rafael. Bom, passo então a palavra para o Vitor, segundo a ordem.
Pessoal, também só tenho a agradecer. Achei que foi super produtivo, assim, trouxe várias reflexões. Muito bom poder conhecer o Rafael, Francisco, Zé Roberto também, dialogar mais. Obrigado pelas perguntas também, das colegas, a mediação sempre incrível da Mariana, muito bom poder dialogar com ela. A gente era colegas de sala lá e às vezes rolavam uns arranca-rabos filosóficos e científicos assim que eu sinto muita falta, assim, um debate Habermas-Luhmann, que hoje a gente ia para outros lados também. Muito bom, agradeço demais. Eu também, enfim, de novo elogio aí o trabalho da Data Privacy, do Internet Lab, assim, às vezes são coisas que passam, escapam do nosso radar, assim, vocês têm feito um trabalho incrível e, diferente do que a Mariana falou, eu acho que a academia tem que se aproximar, se aproxima, talvez o judiciário esteja um pouco mais distante do que a academia, mas enfim, eu acho que a gente só se beneficia com esse trabalho que eles fazem, as instituições, as empresas também. Então, eu queria só deixar duas últimas questões, né, que eu acho que concordo também com o Francisco, e isso me remete ao teórico lá da liberdade de expressão na Inglaterra, até estou me fugindo o nome dele agora nesse momento, mas que ele fala um pouco, né, do debate sobre a liberdade de expressão e de que a possibilidade de uma perspectiva liberal de liberdade de expressão, com todos os limites que agem em relação a isso, né, ou seja, das pessoas poderem chegar ao limite de ofender alguém e que não haja um regime de censura prévia, isso depende muito do pressuposto, né, quase moral, assim, de um poder judiciário poder, em última instância, decidir sobre, né, os conflitos ligados à liberdade de expressão, direito à honra, etc. O Chico não falou também mais diretamente, mas o Marco Civil da Internet, ele possibilita, né, a responsabilidade dos meios somente após uma decisão judicial e se o meio não retira aquele conteúdo. Isso foi visto como uma, enfim, uma vitória pelas plataformas, mas também pela liberdade de expressão, para a ideia de que, olha, se você responsabiliza diretamente o meio também não vai dar condições para um debate livre. Só tem algumas exceções, como no caso da imagem íntima, né, não autorizada sendo divulgada, que daí você pode representar diretamente para o meio, ele tem que retirar, senão ele pode ser responsabilizado. Então tem essa regra também. Enfim, agora vão havendo outras, né, regulações, né, como a lei de importunação sexual, que fala sobre reprodução de imagens também não autorizadas, íntimas, e aí é uma pena maior para quem está relacionado com a pessoa, e eu acho que isso também é uma vitória do movimento feminista, dos direitos das mulheres. Isso mostra também uma perspectiva que isso tem que ser olhado interseccionalmente, né, a partir das discussões de gênero, raça e classe também. E uma última questão que eu ia deixar, eu acho que é mais para a gente, enfim, pensar sobre não só essa dimensão do poder judiciário, mas se a transparência das plataformas é suficiente. Então, um pouco da agenda que, por exemplo, a Unesco está tendo com as plataformas e chamando as empresas para debater, falar, vocês, tudo bem, vocês têm segredo comercial, vocês têm esse gerenciamento dos dados pessoais e tudo, mas existem várias regras e princípios fundamentais em relação à proteção de dados. Existe um direito fundamental à proteção de dados e, quiçá, um direito fundamental a conhecer o algoritmo, em alguma medida. Então, essa é uma briga e, né, uma chamada, mas os críticos mais, vamos dizer, marxianos e céticos em relação às plataformas falam que transparência não
não é suficiente. A gente tem que criar novas redes, enfim, eu não sei qual que é a solução se não for, por enquanto, uma exigência maior de transparência sobre a gestão dos dados, né, os algoritmos, os impulsionamentos, etc. Então, chamar a responsabilidade um pouco mais e a publicidade, né, dever de publicidade dessas plataformas, e aí permitir monitoramento de dados, e aí, se necessário, né, encaminhamento judicial, etc., porque a gente se sente muito refém, né? Eu acho que as instituições também acabam ficando reféns, e eu acho que, né, principalmente as pessoas que vêm sofrendo com esses linchamentos, né, com esse perfilamento, né, não autorizado, essas fotos que ficam nesses bancos de dados. Às vezes a gente até imagina, não, porque é naquele livro de fotos que tinha na polícia, não, é um banco de dados. Eu até nem entendi muito bem que o Rafael falou, que às vezes a própria pessoa tem as fotos as fotos que podem ser semelhantes com ela mesma, para provar que não é ela aquela pessoa que eles estão tentando incriminar. É isso mesmo? Não sei se eu entendi muito bem, mas sei que é um poder altamente abusivo da polícia. Isso realmente, assim, elogio muito o trabalho de vocês para atacar essa questão. Enfim, fico super à disposição e com certeza vou entrar em contato com vocês para a gente continuar esse diálogo aí, possíveis projetos comuns, como o Zé Roberto propôs. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Mariana, e todas as colegas que estiveram aí com a gente durante esse debate. Valeu. Super obrigada, Vitor, parceiro antigo, né? Grandes discussões sobre Luhmann e Habermas. A gente não terminou ainda, a gente ainda vai retomar as nossas discussões filosóficas, sociológicas. Bom, passo então para Rafael. Eu queria só agradecer mesmo, porque acho que esse espaço de diálogo é super importante. Acho que eu e o Francisco também somos ativistas acadêmicos, né? Temos o pé também na academia e temos essa vocação também nas nossas organizações que querem também construir o diálogo com a academia, né? Então fica o convite para o Data Privacy recebê-los para debates de sociologia, né, de criminologia, de filosofia social. A gente fica super contente. E queria deixar também essas plataformas multimídias, porque também a nossa ONG tem produzido muito conteúdo para além do textual, né? Então, sempre tem lives no YouTube, tem o podcast da Docracia, tem muita informação que a gente circula de incidência mesmo no Twitter, no Instagram. A gente tenta usar também essas redes para poder hackear por dentro e reforçar a gramática de direitos fundamentais no Brasil, que está tão ameaçada, né? Então, esse momento é realmente um momento de composição e construção coletiva. Então, obrigado pelo convite. Obrigada, Rafael. Importante, né? Essa comunicação, bom, dessa sua organização, dos dados que produzem, né? Através disso, as pessoas que escutam já podem ir lá buscar. Eu acho que um pouco desse encontro tem a ver também com essa publicização de fontes de informação, né? Para além da academia. Agradeço demais a todos os nossos convidados e já convido para a semana que vem, que a gente vai discutir racismo, como identificar e combater o racismo na justiça brasileira. Então,